Fala galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias. Estamos juntos mais uma vez. Vamos conferir o slide, vamos conferir o tema da nossa aula de hoje. Slide na tela, olha aí. Variante linguística e elementos da narrativa. São duas habilidades diferentes. Nós vamos ver essas duas habilidades em letras de música. Vamos para o conteúdo logo. Observa aqui, olha só. Variante linguística, elementos da narrativa, letras de música. Nós vamos analisar isso dentro de letras de música, certo? No nosso conteúdo de hoje. Então, vida que segue, vamos aqui a esta leitura. Antigamente, este texto aqui, ele pertence a Carlos Drummond de Andrade. Bem interessante o que ele traz aqui no texto. Ele diz o seguinte: antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Encerra aqui. Galera, vocês entenderam alguma coisa? Sejam sinceros. Sim ou não? Rapaz, tu tá mentindo dizendo que entendeu, rapaz? Cuidado, hein? Isso é em língua portuguesa mesmo, professor? É a nossa língua portuguesa. Só que a nossa língua portuguesa, em outro período de tempo da nossa história, é a nossa língua portuguesa em um período de tempo mais antigo. Ou seja, quando a gente olha para a nossa língua portuguesa no passado, a gente vê que muita coisa mudou. Isso, muita coisa mudou. E isso é a variação linguística, que o nome parece ser bem difícil. Variação linguística, variante linguística. Professor, que coisa difícil de entender, que nome difícil é esse, rapaz? Você lida com nomes bem mais difíceis na área na disciplina de ciência, hein? Aí vem aqui fazer charminho com língua portuguesa. Gente, a variação linguística nada mais é do que a mudança da nossa língua, né? A nossa língua portuguesa, ela muda. E aí a gente já falou sobre esse tema várias vezes, né? Mas a gente fala mais uma vez, quantas vezes forem necessárias a gente fala aqui, certo? Então a gente observa que quando a gente lê este texto aqui de Drummond de Andrade, né? Carlos Drummond de Andrade, nós observamos que tem algumas mudanças, algumas palavras que nem se usam mais hoje, né? Algumas que eu nem consigo entender, professor. Algumas eu consegui entender por causa do texto, né? Aqui no texto ele diz, as moças chamavam-se mademoiselles, né? Então, tranquilo, que vocês podem perceber que mademoiselles era o jeito de chamar moças antigamente, né? Não é à toa hoje, né, que as mademoiselles, elas são as que acompanham a noiva, né? Geralmente são aquelas amigas da noiva solteira no casamento. Quem já viu um casamento que entra primeiro lá, né? As mademoiselles, que são justamente aquelas que acompanham a noiva, né? São as amigas solteiras. Já as madrinhas já são aquelas que têm um par, né? Assim, é mais ou menos a lógica é essa. Nem sempre eles obedecem a essa lógica, certo? Mas vamos lá, vamos seguir. Então, mademoiselle seria um nome um pouquinho diferente, né? Mas não tão diferente. Agora, alguns aqui eu confesso que até para mim são nomes um pouco diferentes, né? Que eu não sabia até ler pela primeira vez esse poema. Hoje não é a primeira vez, né? Eu já li já há algum tempo ele, certo? Esse texto, perdão. Então diz assim, não faziam anos, completavam primaveras. Aqui é bem tranquilo, né? A primavera é uma estação do ano e ela só ocorre, né, a cada 12 meses. Então é a mesma coisa que você completar ano também, né? Então é uma forma de você dizer que fez aniversário, completou ano, deu uma volta ao sol, né? Então completou mais uma primavera. Acho que aqui não é tão difícil para vocês essa expressão aqui não, certo? Aí aqui ele tem um termo bem diferente. Os janotas, né? Ou então janotas. Ok? Aqui esse termo é bem diferente para nós, certo? Não é um termo bem utilizado. O que a gente pode saber é que se refere aos rapazes, né? Porque diz assim, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes. Outro termo bastante difícil, né? E incomum no nosso dia a dia, pé de alferes. Arrastando a asa, essa expressão aqui eu já acho que vocês não têm muita dificuldade em saber, né? Fulano está arrastando a asa para
outra pessoa. Então a gente observa aí, né, esse arrastar a asa aí no sentido de interesse. Mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Aqui também complica, né? Debaixo do balaio. O que são essas expressões, professor? Qual é o significado delas? Para todos nós, quando lemos a primeira vez esse texto, né, é necessário consultarmos, sim, dicionário ou a internet para sabermos o sentido destas palavras. Elas não são palavras usuais no nosso tempo. Então, o que nós podemos dizer aqui, né, é que nós temos palavras que eram usadas antigamente e que hoje já não são mais tão usadas. É até por isso que o título do texto já diz tudo, né, antigamente, certo? E o que é, professor? Janotas, eu estou aqui, eu não vou pesquisar, eu podia deixar para vocês pesquisarem, né, mas eu vou aqui ajudar vocês. Janotas são elegantes, né, são os rapazes elegantes. Era uma forma de dizer os bonitões, né, mais ou menos assim, né, ou então como chamam, os gatinhos, né? Aqueles mais gatinhos, os bonitões, né? Então, elegante, janota a gente pode ligar nessa palavra elegante. Ok? Pé de alferes. Pé de alferes é aquela paquera, né? Aquele namorozinho mais no sentido de paquera, né? Então, o pé de alferes pode ser a paquera ou o chaveco. Fica mais no sentido de paquera. Ok? Então, olha aí, diz, né, que os elegantes, né, os bonitões, os gatinhos, né, que são, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, né? E sendo rapagões aí no sentido, é aqueles mais velhos, mesmo sendo um pouquinho mais velhos, né? Já tendo uma idade um pouquinho mais distante da idade das moças, né? Eles estavam ali paquerando elas, arrastando a asa, né, interessado. Mas ficavam longos meses debaixo do balaio, né? Esse debaixo do balaio, gente, é como se fosse assim, tentando, né, várias vezes, tentando uma e outra, né? É uma expressão bem idiomática, né? Então é como se ele... É aquilo que a gente chamou já atirando para todo lado, né? Fulano ali atira para todo lado. Você conhece alguém assim? Você é assim? Calma, rapaz, na idade você não pode ser assim, não. Enfim, vamos lá. Então, esse aqui, né, vamos dizer assim, o persistente, né? O persistente, certo? Então, eles persistiam ali, sempre em tentar, né, conseguir o namoro com um ou com outra, né? Eles persistiam no ato de namorar, né? Não na mesma garota, né? Pelo que passa aqui o sentido do texto. Beleza? Então, com isso, gente, a gente observa que a nossa língua mudou, a gente já não usa mais essas expressões. E isso é o assunto variação linguística. E eu vou mostrar para vocês, né, como é que a variação linguística ela vai ocorrendo. Vou trazer para vocês alguns conceitos, né? A variação linguística ela pode ser diacrônica, né? É através do tempo. Olha como é que diz aqui no nosso quadrinho, né? É a que se estabelece por meio do tempo, né? Por meio do tempo ela vai se estabelecendo, ela vai mudando, ocorrências vão mudando, né? Algumas palavras e expressões deixam de ser usadas. Outras novas começam a ser utilizadas, outras se transformam por meio do tempo, né? E é o que diz aqui mais à frente, a língua não é estática, mas sempre se renova, né? E aquele velho exemplo do vossa mercê, que depois virou vós mercê, que depois virou você, certo? Que aquele velho batido exemplo, vocês já devem, né, saber isso de cor e salteado, como diz o povo, né? Mas o que é importante aqui é a gente ressaltar essa palavra, né? O tempo. O tempo, né, muda muita coisa. A gente muda com o tempo, né? Muita coisa muda com o tempo, certo? Esse período de Covid, de pandemia, né? Eu creio que ele é temporal, né? Com o tempo, as coisas vão mudar, né? E a gente sempre espera que seja para melhor, né? Enfim, não vou dizer... Pode ser para... Algumas coisas, né? Infelizmente, algumas doenças, elas evoluem, né? Tem até um filme aí que já fala da Covid-23. Rapaz, tomara que não, né? Fique só na ficção científica. Vamos lá, diafásica. A diafásica é a mudança, que ela é no estilo, né? Ou na expressão. O que a gente deve levar em conta aqui, né? Isto é, o contexto comunicativo. Determina a forma de se expressar. Ou seja, a gente pode aqui separar, né, a situação, certo? Também, ok? Então, a situação.
Eu sou professor de língua portuguesa, certo? Eu preciso falar formal todo o tempo? Não, de forma alguma, né? Nem na sala de aula eu não sou obrigado a utilizar somente a linguagem formal, ok? Então é o que a gente observa aqui no exemplo. Um advogado, em seu local de trabalho, ele diz, né? Gostaria de fazer uma objeção, meritíssimo. Falando com o juiz, né? Meritíssimo, uma objeção, certo? Ele quer falar o contrário ao que está sendo dito ali. O mesmo advogado no bar, né? Uma outra situação aqui, uma situação no trabalho, uma situação no bar. Vou botar a boca no trombone, galera. Né? Ele vai agora falar mesmo, vai soltar, vai verbalizar aquilo que ele está pensando, né? Certo? Então aqui situação é a chave para a gente entender essa mudança, né? Você já deve ter visto, rapaz, eu conheço fulano, ele num lugar é de um jeito, no outro lugar ele é de outro jeito. Bem diferente ele, né? Assim também a língua, né? A língua num lugar ela funciona de um jeito e de outro jeito. Né? Lugar não, situação, perdão. Que lugar agora é o que nós vamos falar, né? Diatópica. Aqui o lugar ele é geográfico, ele não é virtual, ele é geográfico, certo? É o lugar mesmo. Situação a gente pode dizer que é um lugar mais virtual. Aqui é um lugar geográfico mesmo, né? E até virtual por causa da internet hoje, né? Rapaz, é uma discussão boa isso aí. Então, no espaço geográfico. Então, esse daqui, né? Dependendo do espaço geográfico, você vê usos diferentes, né? Então, aqui a gente pode dizer que são os dialetos, né? Que eles aparecem. A nossa língua portuguesa, ela não é única, assim, de um jeito só, certo? Você não pode olhar para a nossa língua portuguesa e achar que ela é somente de um jeito. Ah, a língua portuguesa é sempre assim. Não. Em cada lugar ela tem parece que são várias línguas portuguesas, né? A gente pode dizer assim, certo? Até em comparação com outros países, né? Não é só no Brasil que a língua portuguesa é falada. Você já deve saber disso, né? Em Portugal, na Angola, Moçambique, outros países também a nossa língua portuguesa ela é falada, certo? E aí nós observamos que essas falas diferentes, né? Esses costumes diferentes da nossa língua portuguesa, essas palavras diferentes, os sotaques, né? Aqui no Piauí nós temos um sotaque. O nordestino, dizem que o sotaque do nordestino ele é mais preguiçoso, é o que o pessoal diz, né? Do baiano principalmente. Já os paulistas já muda bem, né? Até o S deles, né? Paulistas, o R, né? Do Porta, aquele paulista mais caipira. Já no Rio de Janeiro a gente observa o mesmo, né? O S aí como se fosse até uma função de X, né? Aquele X bem puxado, né? Enfim. Então a gente observa esse tipo de coisa, né? Na diatópica. E aqui é aquele exemplo da tangerina, mexerica, bergamota, mandioca, macaxeira e aipim, né? Aqui praticamente, dependendo do lugar, é tudo a mesma coisa, né? Dependendo do lugar, gente, dependendo do lugar, certo? Tangerina, mexerica e bergamota se refere a uma fruta, né? Mandioca, macaxeira e aipim se refere, acho que é um legume, né? Um tipo de legume, certo? E a diastrática? Diastrática, gente, é sociocultural. Essa aqui, ela tem a ver, vamos botar assim, com economia e sociedade, certo? Aqui a gente pode dizer assim, né? Lugar, eu vou botar aqui na diatópica lugar, certo? Economia / sociedade. No nível sociocultural, constituindo os diferentes níveis de língua, né? Que é empregada pelas pessoas escolarizadas. Pertencem a este nível também as gírias e os jargões, estes ligados à linguagem profissional. Por que sociocultural tem a ver com economia e sociedade, professor? Porque assim, essa daqui, o nível sociocultural das pessoas, né, às vezes muda o trajeto dela de uso da língua, né? Uma pessoa que não frequentou a escola, ela pode não adquirir certos usos da língua. Não é por isso que você vai dizer que ela é menor ou ela é pior do que você quando ela usa a língua. Não, ela tem o conhecimento dela de língua e deve ser valorizado esse conhecimento. Assim como, às vezes, por exemplo, uma pessoa, um morador do campo, tem o seu conhecimento de língua, ele conhece o significado de algumas palavras que ele aplica lá para o próprio lugar dele, né, onde ele mora, né? Você não sabe de tudo que ele sabe da língua dele, certo? Tem coisa que ele fala, tem palavras que ele fala que você não sabe o significado. E aí? E agora? Quem é que sabe menos? Você que já frequentou, né, todo o ensino fundamental já está terminando, eu que já terminei o ensino superior,
ou o homem do campo, né? Nesse aspecto aí de ele conhecer, né, alguns dizeres lá do campo e a gente não conhecer, ele vai saber mais, é ou não é? Então, gente, isso aí, essa questão de dizer que quem frequentou a escola sabe mais e quem não frequentou sabe menos, é uma coisa bem relativa, né? Não vou dizer que é uma coisa que a gente pode dizer que é absoluta, né? Não, é relativo. Os saberes, eles são relativos. Mas também, em contrapartida, frequentar a escola é melhor. Por quê? Imagina um homem desse do campo que frequenta a escola, ele vai adquirindo mais saberes, ele vai acumulando mais saberes, né? Além dos que ele já tem. Então, é por isso que é necessário, né, a escola. Vamos lá. O que a gente observa aqui, por exemplo, né? Eu botei até um exemplo, como é que alguém da área da saúde chama, né? Esse osso aqui de trás, esse osso maior aqui de trás das nossas costas, né? Ele chama omoplata, certo? Tem até outro nome que também é escápula. E como é que no nosso dia a dia a gente chama? Pá, né? Esse osso aqui é de trás das costas. Estou até apontando aqui, ó. Você olha para o quadradinho menor aí que sou eu na sua tela. Então esse osso aqui de trás das costas, né? A gente chama pá no dia a dia, né? Pá. E um especialista, alguém que estudou nessa área da saúde, um fisioterapeuta, um médico, ele vai dizer, rapaz, é omoplata, né? Certo? Lembrei, e acho que eu já até citei também, né? Quando o Neymar, ele se contundiu da seleção brasileira e não jogou a Copa América, né? Aquela que o Brasil foi campeão. A última que o Brasil foi campeão, né? Que a última que teve foi a Argentina. Rapaz, nem lembro. Enfim, então o que aconteceu, né? O Neymar, ele quebrou o dedo mindinho do pé. A gente chama assim, dedo mindinho do pé. Mas aí o médico falou lá, Neymar quebrou o 5º metatarso, né? É o nome mais científico para dedo mindinho do pé, né? E aí eu vi em vários lugares, né? Todo mundo reproduzindo agora, não chamando mais dedo mindinho do pé, né? Mas de 5º metatarso. Olha, rapaz, que coisa, né? Enfim, e aí é uma questão social, econômica, cultural, né? De escolaridade, certo? A gente pode circular também aqui, né? Escolarizado, certo? Ponto naquele assunto, porque nós temos duas habilidades para uma aula só. Agora, a habilidade são os elementos da narrativa. Gente, aqui é bem tranquilo. O que são os elementos da narrativa? Trouxe essa imagem aqui porque ela é sensacional, ela resume esse assunto numa palavra só, né? Nesse objeto que você está vendo aí, pente. Tem vários tipos de pente aí, né? Faltou só aquele pente assim, que a gente bota assim, ele é quase que o formato da mão, né? A gente usa, né, chama de pente de caboclo, né? Eu uso esse pente aí, ele é muito bom, né? Eu acho ele mais eficiente que esses outros aqui, né? Certo? Aí depende, eu não sei qual tipo de pente que você usa pente, né? Você vai que você não usa pente, né? Tá com a cabeça raspada, enfim. Mas o pente, né? Ele resume aqui, né, esse assunto, que são os elementos da narrativa, né? P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo e o E de enredo. É isso que nós devemos observar, né? Numa narrativa, os personagens, logicamente, são aqueles que estão sendo citados e participando, né? Realizando ações ali na história. O espaço é o local onde acontece a história, né? O local, ele pode ser físico, ele pode ser um ambiente mais virtual ou até psicológico, né? Caso se passe nos pensamentos, né, da pessoa. Narrador, né? Quem está narrando essa história. É primeira pessoa, é aquele narrador que também participa da história. Ou é terceira pessoa, aquele narrador que só relata a história, observa os fatos. O tempo, né? O tempo cronológico, aquele que você nota, né? Que houve começo, meio e fim, houve uma mudança, né? Começou de manhã, terminou à noite, começou no mês, terminou no outro, começou no ano, terminou no outro ano. E o enredo é aquela história que é contada ali, né? Não sei se vocês já perceberam, quase toda história, ela tem uma história anterior a ela, né? Você pode imaginar o que aconteceu antes, né? Ou o que aconteceu depois, né? Aí, às vezes, dá brecha para um lançamento de uma nova história, ou não, né? Deixa por ali mesmo, certo? Quando começa-se a contar uma história de um personagem, vou pegar uma história mais do contexto de vocês, né? Quando você lê, por exemplo, a história do Harry Potter, já começa ele adolescentezinho, né? Tem ali uma citação da infância dele, mas não mostra boa parte da infância, já começa mais da adolescência dele, né? Dá para contar a história bem anterior a isso tudo, né? Vamos lá, vamos seguir, vamos para as questões, né? Temos aí um tempinho para realizar as questões. Essa primeira questão aqui, ela vai se referir à variação linguística, né? Coloquei aqui o trecho de uma música, que ela diz o seguinte: malandramente.
Então vamos ler, né? Eu não posso cantar, eu já disse, se eu cantar, a gente acaba com a aula aqui, acaba com a transmissão. Enfim, então é melhor evitar esse tipo de prejuízo, né? Então vamos ler, né? Vamos ler aqui a letra desta música. Malandramente. A menina inocente se envolveu com a gente, só para poder curtir. Malandramente fez cara de carente. Envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente meteu o pé para casa. Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. Certo? Vou até colocar aqui umas reticências, que é porque tem mais trechos dessa música, né? Eu não coloquei, tem alguns trechos aí que... Não é, deixa quieto. Vamos lá, vamos ao que interessa. Essa música que vocês podem ver, né? Que se a gente levar, ela tem uma variação sociocultural muito presente nela, certo? Sociocultural. Por que, professor, a variação é sociocultural? Certo? A gente pode dizer que sociocultural. Ela tem muitas gírias, né? Ela está ligada a uma esfera da sociedade, a uma camada da sociedade, né? Que lida com gírias, é um grupo específico, né? Certo? Então, a gente pode chamar, né? Como é que a gente chama a sociocultural? Certo? Vou até voltar aqui para vocês verem, ó. Diastrática, ok? Diastrática. Nós observamos gírias, né? O próprio malandramente aí, né? Malandro é um termo totalmente apegado à gíria, né? Fulano ali é malandro, ok? Essa palavra ela já teve uma conotação mais pejorativa. Hoje ela já não tem essa conotação tão pejorativa, né? Hoje malandro pode ser até, de certo ponto, assim, um elogio, né? Em alguns contextos, né? Certo? Levando em conta essa aplicação mais relativa da palavra, ok? Então a gente observa aqui, ó, curtir, né? Curtir, a gente pode dizer que é uma gíria, né? No lugar de se divertir, ok? Tropa, a tropa aqui, ela não tem a ver com esquadrão militar, né? Algum termo militar, certo? Ela pegou emprestada essa palavra do militar e está utilizando o grupo, né? Aquele grupo. Seduzir, eu diria que não é gíria, né? Sedução aqui já é uma palavra, realmente ela está no contexto dela, né? A sedução, mas no contexto de você conquistar a pessoa, né? Conquistar naquele sentido mais amoroso, certo? Meteu o pé para casa, né? Meteu o pé. Meteu o pé, ela foi embora, né? Tipo, caiu fora, né? Foi correndo, voou, né? Sumiu, foi para casa, né? E o nós se vê por aí, né? Nós se vê por aí até a próxima. Tchau, tchau, né? Até mais ver, né? Olha aí. Então nós temos aqui algumas gírias ocorrendo nesta letra de música, certo? Então a letra de música aí que ela tem esse traço, né, sociocultural muito presente. Ela tem a presença das gírias e ela representa, ela de certa forma representa, né, os grupos da sociedade que estão ligados com essa linguagem aqui, né? Não adianta você somente querer valorizar uma música que represente somente uma esfera da sociedade. Não adianta. Você pode gostar ou não, né? Aqui não é meu estilo musical, certo? Não é o meu estilo musical, mas eu compreendo que é o estilo musical de muita gente. E é aquela velha história, gosto é que nem nariz, cada um tem o seu nariz, né? Certo? Que característica a palavra malandramente dá à garota da história da música, né? Aqui tem uma historiazinha na música sendo contada, né? E que característica essa palavra malandramente dá a ela, né? Essa variante linguística aqui, malandramente. Esperta, mentirosa, inteligente ou preguiçosa? E aí? 20 segundos para vocês fazerem. Valendo! Pronto, galerinha, vamos voltar aqui para a nossa análise. Então, a palavra malandramente, ela caracteriza, né, as ações da garota, da menina, né? A menina inocente se envolveu com a gente, só para poder curtir. Aí veja que repete de novo, malandramente. Ela fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir.
Malandramente, ela meteu o pé para casa, disse que a mãe está ligando, nós se vê por aí. Ela foi esperta, né? Essa é a resposta, esperta, para quem marcou está de parabéns. Por quê, professor? Veja que ela, primeiramente, se aproximou do grupo para poder se divertir com o grupo, né? Para ter companhia do grupo, para poder ir para o lugar que o grupo ia. E quando talvez o grupo, né, ia necessitar dela, de alguma ajuda dela, ela foi embora, né? Certo? Enfim, vamos conferir o gabarito? Letra A. Agora a próxima questão, aqui já tem uma música, um trecho de música de Luiz Gonzaga, né, que diz o seguinte, vamos à leitura e depois responder. Minha vida é andar por esse país, para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostra o sorriso, mostra a alegria, mas eu mesmo não e a saudade no coração. Agora, elemento da narrativa, lembrem lá do pente, né? Personagem, espaço, narrador, tempo e o enredo, ok? Qual trecho na música evidencia a passagem de tempo? Ou seja, qual trecho na música a gente pode observar que houve aí, né, uma mudança de tempo, uma passagem de tempo, de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro, certo? Letra A, mar e terra. B, inverno e verão. C, andar por esse país. D, andando pelos sertões. 20 segundos para vocês, valendo! Pronto, galerinha, nosso tempo aqui está falando em tempo, nosso tempo está encerrando. Qual o trecho que evidencia essa mudança de tempo? Gente, na letra A, mar e terra, a gente pode ver duas regiões, dois locais diferentes, né? Então aqui seria mais atrelado a lugar. Lugar é a mesma coisa que espaço, né? Andar por esse país, ele está andando, né, pelos vários lugares desse país, assim como também andar pelos sertões. Tudo isso aqui é lugar. O único que evidencia tempo é inverno e verão, são estações do ano. O inverno ocorre num tempo, o verão ocorre em outro tempo do ano. Então a letra B, onde a gente pode ver esse tempo. Belezinha? Galerinha, obrigado, até o nosso próximo encontro. Valeu!